Meu amigo, final de jogo lá no Mineirão, Cruzeiro 1, Vasco da Gama também 1. Mas o jogo terminou, cara, e a minha sensação é de revolta, cara. Revolta, irmão. Pô, o Vasco, segundo jogo seguido, sendo prejudicado pela arbitragem. Contra o Palmeiras, no domingo passado, teve um lance onde o jogador do Palmeiras coloca a mão na bola, e aí você pode discutir, Bigode, eu achei que a bola ia bater no corpo, eu entendi que a bola não bateria no corpo, né? Que a mão estava mais para trás, bateu na mão, sem ter essa perspectiva de bater no corpo depois, esquece, irmão, é pênalti, tá? O juiz marcou, o juiz estava cara a cara no lance, marcou a falta fora da área. O VAR chamou o cara, falou, essa falta que você marcou foi dentro da área, é pênalti. Ele foi lá olhar e aí, cancelou tudo. Cara, o Vasco prejudicado no último jogo contra o Palmeiras, tá? E aí acontece todo esse episódio da semana, né? Atlético Mineiro e Flamengo querendo mudar o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, forçando barra. Vasco e Corinthians sendo consultados, não aceitando, mas mesmo assim, CBF passou por cima do Vasco, passou por cima do Corinthians e marcou, né? Ou melhor, desmarcou, né, os jogos para a semana que estava marcado. Vasco e Corinthians vieram a público, reclamaram e tal. Hoje, no jogo do Vasco contra o Cruzeiro, o juiz, o que faz? Primeiro o juiz amarelou os dois zagueiros do Vasco. Até agora eu não entendi por que o Léo Pelé tomou cartão amarelo, cara. Não entendi. Sério, não entendi. Tá? Por que ele deu? Falta normal de jogo, ele pendurou o Léo no jogo com o cartão amarelo, tá? E aí, para completar, irmão, expulsou o Matheus Carvalho, cara, de uma forma tão bizarra, uma disputa de bola normal, tá? Onde o jogador do Vasco pisa no jogador do Cruzeiro sem querer. Toda hora a Globo ficou repetindo, o Premier ficou repetindo o replay, cara. Toda hora, olha lá. Os caras que estavam na transmissão, todos eles falaram. O juiz teve um critério, foi muito criterioso. O jogador do Vasco não queria fazer isso, o jogador do Vasco pisou sem querer. É para amarelo, irmão, para amarelo. Jogada para amarelo. E aí o juiz vai e expulsa o jogador do Vasco. E aí, irmão, o Vasco estava de igual para igual com o Cruzeiro, né? Poderia perder o jogo, mas poderia vencer também. Mas depois que você fica com um a menos, é difícil, né? Hoje em dia, futebol com muita intensidade, muita correria, fica difícil pra caramba. Então o juiz já acabou com o jogo, cara. Prejudicou o Vasco, e o Vasco foi prejudicado hoje contra o Cruzeiro, domingo passado contra o Palmeiras, e a CBF passou o carro no Vasco para desmarcar um jogo de semifinal. Hoje pareceu o seguinte, irmão, pareceu um recado da CBF. Vai reclamar? Olha o que vai acontecer, vamos prejudicar. Pô, é o que parece, cara, não posso afirmar, tá? Não posso afirmar óbvio, tá? Mas é o que parece, o Vasco de novo prejudicado, cara. De novo prejudicado pela arbitragem. Ridículo, irmão. Ridículo demais. Ridículo, tá? É bizarro, cara. É bizarro. Mais uma vez o Vasco sai de campo prejudicado. Um jogo que poderia até ter vencido, tá? Um jogo que foi bem igual, né? O jogo começou com aquele Caio Jorge, bom jogador. Falei para vocês que ele era bom jogador. Primeiro chute a gol foi dele, ele olhou, o Vasco deixando, ele, uma varada. Léo Jardim fez um defesaço, primeira defesaça da partida. Foi do Léo Jardim, depois o Vasco chegou com o Matheus Carvalho, Cássio estava em campo, cara. A gente falava aqui que o Cássio poderia não jogar, né? Tinha sentido a coxa durante a semana, mas o Cássio jogou, quem não jogou foi o camisa 10 deles, o Matheus Pereira, né? Mas o Matheus Henrique estava em campo também, bom jogador. No segundo tempo entrou aquele Barreal, bom jogador também. Tá? O time do Cruzeiro é um bom time. Chegou algumas vezes ali no ataque para fazer o gol no Vasco. Tá? Mas o Vasco soube se comportar, cara, durante a partida, principalmente no primeiro tempo. O Vasco teve uma baixa, né? O David, cara do céu. Vai fazer falta o David, hein?
David, pelo visto, rompeu o ligamento do joelho, parece que foi isso, saiu de campo de maca, tá? Saiu, inclusive, foi pro vestiário de maca, tá? Me preocupa demais, porque o Vasco já está carente nessa posição, no ataque pelo lado, tá? Já está carente demais. O Adson machucou, agora o David, cara do céu, e a gente tem jogadores ali, Ryan oscilando, tá? Uma Emerson Rodrigues, cara, até durante o jogo eu pensei, né? É um bom reserva, um jogador para entrar no segundo tempo. Agora, de cara, entrar, até melhorou no segundo tempo, ele melhorou. Vamos falar a verdade. Ele, quando caiu pela esquerda, melhorou bastante. O Jean Davi hoje entrou no lugar do David. Entrou bem, né? Tentando algumas jogadas e tal, né? Para ajudar ali o time do Vasco. O time do Vasco, cara, ó, o Matheus Carvalho hoje voltou ao meio de campo, ganhou a posição, foi muito bem. Pena que foi expulso, né? Já tá fora do próximo jogo. No Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Mas para a partida de quarta da Copa do Brasil, esquece! Matheus Carvalho é titular, tá? Titular absoluto. Jogou muita bola o Matheus Carvalho hoje, tá? Depois entrou o Sforza, tá? O Sforza no lugar do Hugo Moura. O Vasco perde um pouquinho aquela contenção ali na entrada da área, tá? Mas antes dessas trocas, o Vasco fez o gol no primeiro tempo. Né? Um primeiro tempo bem parelho, aquela bola de escanteio, Verratti oportunista, 1-0 Vascão, Vasco pro intervalo, 1-0, eu falei, pô, que beleza o Vasco ganhar do Cruzeiro fora de casa, né, irmão? Pô, seria lindo, cara, seria lindo. Coutinho foi o titular também, né? Aliás, falando um pouquinho das trocas do treinador, o treinador do Vasco hoje veio com Léo Jardim, Puma Rodrigues, colocou o Paulo Henrique para descansar, certamente para poupar o Paulo Henrique, tá? Que vem num desgaste muito grande no ano, tá? Poupou também o Michael, tirou o Michael, colocou o João Vitor do lado do Léo, tá? O Léo, meu amigo, o Léo me deixa nervoso, ele é inseguro, ele falha, ele chega atrasado, meu Deus, tem gente que defende. Sério, eu não consigo acreditar por que você defende o Léo, cara. Não entendo, sério. Toda partida o cara me deixa nervoso, o cara é inseguro. Ele perde todas. Divididas, perde todas. E aí a zaga foi João Vitor, Léo, Piton. Meio de campo, 2 trocas, né? Hugo Moura aí tirou o Sforza, colocou o Matheus Carvalho, né, de titular. E o Coutinho no lugar do Payet, pô, nem se compara Coutinho no lugar do Payet. Payet estava morto nas últimas partidas. Hoje nem entrou, tá? Coutinho muito bem, tá? Só jogada vertical, só jogada inteligente, só passe rápido. É outro estilo de jogador, irmão, outro estilo. A bola vai nele, é outra coisa, irmão, outra coisa. Não é aquele negócio. O Payet é craque, tá? Mas o Payet anda dormindo, o Payet tá lento, tá? Coutinho entrou muito bem. E aí foi o David pela esquerda, Emerson Rodrigues pela direita, no lugar do Ryan, né? E o Verratti centralizado. Logo o David machucou, entrou o Jean Davi ali pela esquerda, que é a real posição dele. O Vasco, um jogo bem equilibrado, chegou ao seu gol, o gol do Verratti, e aí foi para o intervalo, vencendo por 1-0. No segundo tempo, tivemos as trocas, né? Hugo Moura saiu, entrou o Sforza, o Vasco perde em contenção, tá? E aí o Paiva resolveu fazer alguns testes, né? O Cruzeiro empatou com o Zé Ivaldo, uma jogada de escanteio, de novo em cima do Piton, tá? Mais um gol que o Vasco toma em cima do Piton, em cima do Lucas Piton. Tem sido muito bom na frente, dando assistências geralmente para o Verratti, mas lá atrás o Piton tem vacilado, tá? Hoje o Vasco tomou mais um gol em cima do Piton. Treinador tirou o Coutinho, certamente por causa da minutagem dele, tá? Para não estourar o jogador de novo, tá? Mas não colocou o Payet. Ele fez um outro tipo de teste. Ele colocou o Paulo Henrique. Paulo Henrique foi para a lateral direita e aí adiantou o Puma, né? Colocou o Puma mais adiantado, o Puma no ataque. Isso que a gente pede o tempo todo, né? O tempo todo a gente está aqui, a gente pede Puma de atacante, coloca o Puma de atacante. Aí ele abriu o Puma pela direita, Emerson Rodrigues pela esquerda e colocou o Jean Davi centralizado ali no meio de campo com o Verratti na frente. Não funcionou, tá? É um teste que o Paiva fez para essa partida.
já pensando no restante da temporada, porque ele perdeu o David, tá? Perdeu o David, então ele vai testar certamente o Puma outras vezes, resolveu testar logo hoje, mas não funcionou, nem o Puma pela direita, nem o Jean Davi centralizado. O Jean Davi acabou saindo, o Matheus Carvalho foi expulso, né, no lance que eu falei, que ele foi um pisão sem querer em cima do jogador do Cruzeiro, acabou expulso, foi muito injusto, o jogador saiu revoltado da vida dele, não é para menos, né, não fez nada e foi expulso, tá? E aí o Vasco perde o Matheus Carvalho, o Paiva me coloca Galdames no lugar do Jean Davi. Tem que ter uma paciência às vezes, cara. Sabe o que o Galdames fez dentro de campo? No tempo que ele esteve dentro de campo, sabe o que ele fez? Para você que não viu o jogo? Nada! Ele não fez nada. Ele não fez nada. É uma bosta de jogador, cara. A semana inteira, né? Isso, quantas semanas a gente reclamando aqui? Cadê o JP relacionado? Pô, cadê o JP? Fica botando o Galdames. O Galdames é lento. O Galdames não tem raça nenhuma dentro de campo. Não corre, anda. Irmão, o Galdames nem tocar na bola tocou. Ridículo, horroroso. Tá? Horroroso. Não tem nem que ser relacionado, muito menos jogar. Tá? Jogador horroroso, Galdames. Horroroso. Horroroso. Tá? Não fez nada. Tá? Mas o Vasco conseguiu se defender, muito chutão. O time tem muita garra, né? E aí conseguiu segurar o Cruzeiro no finalzinho do jogo, né? 1-1, Vasco e Cruzeiro. Repito, mais uma vez o Vasco prejudicado pela arbitragem, mas a gente ganhou mais um pontinho fora. Colamos no Atlético Mineiro em pontos, mas a gente passa o Atlético Mineiro em vitórias. O Vasco tem uma vitória a mais, embora também tenha um jogo a mais do que o Galo, tá? Estamos em 9º lugar, 36 pontos, só que os caras lá de cima ganharam, né? Bahia ganhou, Internacional ganhou, e aí a distância agora para os caras de lá de cima, do G6, é de 9 pontos, tá? Pro Z4, o Vasco aumentou um pontinho, estava 7, né? Foi para 8, aumentou um pontinho, tá? Mas a distância pro G6 aumentou também, foi para 9 pontos, cara. Ia vir uma vitóriazinha, mas deu aquela vacilada, deixou os caras empatarem, depois o juiz quase complicou. Tá bom. Final de jogo, Cruzeiro 1, Vasco 1. Agora, irmão, ó, é foco total no Atlético Mineiro. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Tomar cuidado com a arbitragem, tá? Pedrinho tem que botar a boca no trombone mesmo, tá? Para não deixar a arbitragem prejudicar o Vasco mais uma vez. Parceiro, queria que você comentasse, deixasse a sua opinião aqui sobre esse Cruzeiro 1, Vasco também 1, tá? E aí você deixou o comentário, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!